Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Uma véspera de feriado, a gente podia estar em casa nesse friozinho aqui, né? Deixa eu pegar minha cola eletrônica aqui, que senão não vira. Bom, a nossa casa, ela tem por hábito seguir uma bibliografia. E nesse semestre aqui nós vamos mudar algumas coisas, não é? Entre as palestras que são colocadas no mês, nós deixaremos alguns temas livre ao palestrante, né? Ou seja, o palestrante ele desenvolve o tema, desde que seja com base nas estruturas, né, filosóficas do Espiritismo que a nossa casa vem desenvolvendo. Eu trouxe hoje um tema, não é? Nós vínhamos falando de toda a passagem, não é, da vida do mundo espiritual. E nas próximas reuniões, provavelmente os que seguirão, né, os que me precederão, eles vão falar um pouquinho sobre a volta do espírito ao mundo corporal. Então, como eu tenho um estudo trabalhado, eu apresentei para a USE de Franca, né, em 2021, tinha feito alguns estudos sobre a gestação, né, e o modelo de reencarnação. Vou falar um pouquinho, uma palhinha, sobre a nossa ideia de gestação. Não sei se todos aqui estavam, né, numa das últimas palestras em que eu tive a oportunidade de aqui estar falando. Nós falamos sobre o momento de perturbação que o espírito ele passa no momento, né, do perecimento, né, da perda do corpo físico. E nós temos a falsa ideia, não é, de que o nascimento é uma coisa maravilhosa, né, que é uma coisa assim espetacular, e a gente nunca pensa naquele que está tendo a oportunidade de vir à luz. Nós acreditamos que parece ser uma jornada fácil, tudo é alegria, porque estamos recebendo um novo ser na família. Só que nós não imaginamos e nem nos lembramos, porque um dia também fomos originários pelo esse mesmo processo, da perturbação. Então, no conjunto de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, quando Kardec aborda a questão da volta do espírito ao mundo corpóreo, ele faz um questionamento ao espírito, não é? Ele faz um questionamento e ele recebe a seguinte resposta ao questionamento. Nesse questionamento, ele diria o seguinte: a perturbação que o espírito ele atravessa no momento em que ele está reencarnando, não é? Ela é igual à perturbação no momento em que há o desencarne? E o espírito responde: é muito maior. Porque no momento do desencarne é uma libertação. E no momento da reencarnação é um aprisionamento. A gente não costuma pensar nisso, não é? Mas quando nós olhamos o nosso corpo físico, ele é um objeto que vai ser ocupado. Ele está em ocupação. É como se nós estivéssemos alugando uma residência. É mais ou menos essa a ideia. Então, neste momento em que o espírito da criança, ele está miniaturizado, ou seja, ele passou por um processo magnético, não é? E o que ocorreu com a estrutura dimensional do espírito é que ela foi miniaturizada para poder se desenvolver na infância, adolescência e vida adulta, como era o espírito na vida adulta no mundo espiritual. Então todos somos espíritos, inclusive as crianças. E muitas delas poderão ter até mais experiências vividas do que nós mesmos. Esta é a questão. Então nós devemos tratar a situação olhando esse aspecto. Por quê? Imaginem se a estrutura familiar ela tem um grau de perfeição,
ou seja, se ela está sendo praticada com equilíbrio, não é? O que eu quero dizer com equilíbrio? É com bons costumes, é com valores saudáveis, é com exemplos edificáveis, significa que este ser que ora se encontra na infantilidade da matéria e ainda acompanhando essa infantilidade, miniaturizado em sua essência, deverá desenvolver valores que acrescentem condições necessárias para os seus desafios. Porque a reencarnação trata-se de um desafio. Nenhum ser que reencarna pura e simplesmente por esporte. Esta é uma lei divina, é a lei do progresso. A lei do progresso mostra que tudo deve ir adiante. E nós somos assim. Mas ir adiante não significa que nós devemos estar no topo do status quo da sociedade. Ou seja, que nós temos que ser financeiramente, intelectualmente, tivemos que ter posições e títulos que nos diferenciem em relação a outrem. Isso não é progresso. Isso são condições resultantes das escolhas que nos levaram a alcançar esses resultados. O que resta saber é se na nossa essência isso vai acrescentar algo no nosso desenvolvimento, ou seja, no autodesenvolvimento que cada um tem. O meu é diferente do seu. O seu é diferente do dele. Ou seja, nenhum que aqui se encontra está na mesma situação de desenvolvimento. Mesmo aqueles que se encontram em núcleos familiares que deverão corroborar para que as suas missões, tanto aquele que reencarna quanto aquele que serve de veículo para a reencarnação, deverá cumprir. Então, como eu disse, se há um equilíbrio no processo familiar, onde os valores poderão, vamos dizer assim, ser construídos de maneira a serem saudáveis, a contribuição para a mudança e alteração do progresso será cumprida. E isso nós devemos olhar por todos os ângulos, inclusive pelo ângulo da saúde. Porque nós achamos que saúde é fazer esporte, é estar bem simplesmente emocionalmente. Saúde não é só isso. Segundo as definições da Organização Mundial de Saúde, nós precisamos ter pontos muito maiores do que simplesmente ter duas vertentes que nos levem a estar saudáveis. Então nós temos que ter desde a saúde mental até a saúde orgânica. E a saúde mental implica em mantermos relações saudáveis. É isso que nos torna elegíveis a um processo cuja natureza e essência está ligada com cada condição que nós devemos desenvolver ao caminho da nossa jornada. Então veja, quando nós olhamos pelo ângulo de que às vezes o reencarnante é aquele que ele está com um transtorno mental, uma deficiência física, uma paraplegia, faz parte. Isso não são patologias físicas. As patologias sobre a visão e a ótica espírita, elas são colocadas em dois ângulos. O ângulo da vida orgânica, mas o ângulo da vida espiritual. A vida orgânica não tem existência se não nasce a pretensão na vida espiritual. A continuidade na matéria só é organizada a partir do momento que a vida espiritual consegue perpetuar essa condição. E depois o retorno novamente para a vida espiritual. Ou seja, o progresso, ele se dá em ondas, não é?
ora num momento, ora no outro, e assim vai. E cada situação que for realmente a contribuidora para a mudança desse estado psíquico, desse estado mental, dessa elevação de consciência, é a que faz com que o espírito consiga realmente vencer as dificuldades. Sejam elas as que forem, e nunca somente aquelas que estão relacionadas especificamente com o que se resolve ou com o que se desenvolve na vida física, na vida orgânica. Por este lado, então, nós vamos observar que todas as encarnações são importantes. Não só aos olhos daqueles que encarnam, mas, digamos assim, sobre a mente criadora. Porque a mente criadora, que nós chamamos de Deus, ela perpetua leis universais que pura e simplesmente elas ocorrem. E o simples fato de percorrer essas leis, ou seja, vencê-las, vencendo as dificuldades que cada um tem, significa estar realmente em consonância com a mente criadora. Portanto, o conceito de castigo ele não existe. O conceito de imaginar que Deus é um ser, né? Nós costumamos falar, não, Deus é o Pai. Como Deus é o Pai? Ele não é um ser. Ele é a mente que criou tudo. Nós não temos palavras para explicar quem é Deus, não é? Mas nós temos condição de qualificá-lo por tudo o que acontece até onde as nossas vistas possam pousar. Então, todas as vezes que nós nos referimos a Deus como se Ele fosse um ser, nos dando bondade, nos dando, faz parte das leis divinas da criação. É o que rege e orquestra o movimento em todo o universo. Se vocês gastarem um pouquinho do tempo de vocês entendendo ou tentando compreender um pouquinho da astrofísica, vocês vão perceber a perfeição que é essa nossa morada, que não é só o planeta. Todos os planetas que se encontram ao redor dessa estrela que brilha o dia inteiro, não é? E que se esconde aos nossos olhos à noite, tem um sentido de existir. E em cada planeta que está próximo de nós, o tempo age de uma maneira. Então, até o nosso conteúdo e entendimento de tempo não se aplica em todos os lugares. Ora, isso é uma lei divina, não é uma lei da física. A física foi um entendimento criado pelo homem para entender isso. E desde que o homem é homem e se entende na humanidade, ele busca respostas. E essas respostas estão nas próprias leis de Deus, que se inscrevem em cada consciência que aqui está presente. Então, o processo de gestação, ele simplesmente é o contínuo do processo da reencarnação. A concepção, no momento em que o óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide, não é? Existe a condição de proximidade de um espírito para com ele. É tão importante essa ligação que até a energia do campo materno ela pode ter, vamos dizer assim, coisas que serão positivas, mas coisas que poderão ser negativas ao espírito que está próximo da reencarnação. Porque esse espírito pode ser um desafeto da mãe, pode ser um desafeto do pai, pode ser um desafeto dos irmãos, pode ter sido um pai que de verdade teve maus filhos e agora vai se submeter a uma condição diferente. Percebem que a cada situação em que nós nos expomos a caminho da nossa jornada, nós nos tornamos refém da nossa própria consciência. E a nossa consciência que enreda essa condição em relação aos outros. E esses outros em relação a nós mesmos. Portanto,
Uma das leis universais é a lei da ação e da reação, é a lei da causa e do efeito. E ela já começa atuando no momento da concepção. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso, em várias partes da literatura espírita, nós vamos encontrar situações dessa natureza. Então, nós vamos começar a nos entender a partir do momento em que as aflições pelo momento da perturbação que esses espíritos, ou que nós espíritos atravessamos, elas vão sendo construídas nessa consciência que vai se instalar num corpo depois do nascimento. E essas perturbações poderão transformar-se em transtornos, poderão se transformar em patologias, e que acompanharão esta consciência ao longo de toda a sua caminhada, até o momento da libertação. Então a morte, ela não é uma coisa horrorosa, horrível. Ela é a cessação de uma prisão. Entretanto, continuará a ser aprisionado aquele que se deixou enredar por desejos e paixões. Aquele que se deixou enredar por más atitudes, por obsessividades, porque não serão castigados, mas são reféns da sua própria consciência. E é esse transtorno que ocorre no momento desta perturbação na travessia de um lado para o outro, mas que no momento da encarnação ele se torna num processo mais longo. E é fácil de entender isso. A reencarnação, ela se fecha aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade, o ser, ele atinge um grau de fechamento e interpretação do seu autorreconhecimento, ou seja, a sua personalidade está modelada para os valores que ele deverá cumprir nesta jornada. Poderá receber mais atributos, mas não mudará a linha mestra da condução da sua personalidade. Então veja, a partir desse momento, tudo o que foi uma perturbação e que foi sendo trazida e não foi sendo trabalhada pelo amor nas suas relações de autoconhecimento, de conhecimento do outro, de reconhecer o outro em si, de reconhecer o ambiente, interfere no contexto da personalidade e trará as mazelas e dificuldades a serem desenvolvidas ao longo de toda uma vida. Portanto, aqueles que têm filhos pequenos, aqueles que estão pretendendo ter filhos, não é? Aqueles que já tiveram filhos, reflitam a responsabilidade que todos nós temos como seres humanos na condição de perpetuar a espécie. Nós não criamos espíritos, nós criamos corpos que serão ocupados por espíritos que deverão receber, não é, a oportunidade por esses corpos encaminhar nas suas dificuldades e jornadas a serem escolhidas ao longo de uma vida terrena. Essa é a nossa responsabilidade. Se não foi, porque talvez não tivéssemos o conhecimento, porque talvez não tivéssemos gasto um tempo para reconhecer isso, não é? Talvez isso pudesse ter mudado a história de muitas pessoas, inclusive a nossa mesma. Mas não é tarde para a gente aprender, para a gente se desenvolver e para poder, vamos assim, diversificar esse verbo para outras pessoas. E essa é a nossa função, né? Olhando esse processo pelas características espíritas. Eu espero ter aqui dado uma palhinha, né? Eu vou proferir um seminário sábado que vem em Águas de Santa Bárbara, onde eu vou estabelecer muitos critérios sobre a reencarnação e sobre as suas doenças, né? As pretensas doenças que podem acontecer. Serão 2 finais de semana,
Um ocorrerá nesse mês e outro ocorrerá no mês que vem. Lá eu devo discorrer um pouco mais a respeito deste próprio assunto, porque eu terei 5 horas para falar a respeito do tema em cada final de semana. Todos aqui estão convidados. Eu espero ter deixado aqui a minha mensagem, né, a respeito da importância do processo de receber um Espírito na nossa família, para nossas reflexões.